Paz do Senhor. Pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Max Maia, esse é o canal Tempo de Salvação. Ele pode ser um pouco seu se você se inscrever, ativar o sininho das notificações e partilhar com algumas pessoas. Hoje eu quero falar convosco algo que de certeza que já afetou a tua vida, já afetou a minha e tem afetado a vida de várias outras pessoas. Na verdade, eu escrevi sobre isso já há algum tempo e hoje eu decidi partilhar isso convosco. Quero falar convosco hoje sobre a morte. A morte é uma das grandes incertezas que o ser humano tem. Digo incertezas porque ninguém sabe o dia da sua morte, mas também é uma das grandes certezas, porque quem vive espera morrer. Essa é a certeza de todas as pessoas que vivem. Elas vivem e esperam morrer. Na verdade, é muito difícil ter que encarar ou falar abertamente sobre a morte, principalmente porque nós não sabemos quando é o dia da nossa ou quando é o dia que alguém que está ao nosso lado vai partir. Algumas pessoas, quando se fala da morte, elas pensam já, está amarrado, cruzes, credo. Mas essas palavras, elas não inibem, ou seja, não refreiam o poder da morte sobre nós. Eu creio que uma das coisas que nós podemos fazer é nos preparar para quando o dia da morte chegar, nós estejamos prontos. Em 2018, eu fui profundamente abalado pela morte. Ela bateu a minha porta e levou a minha amada mãe. Desde aquele dia, eu não sou a mesma pessoa. Alguma coisa de mim foi tirada. Se calhar o meu coração ficou desfeito e já não bate como batia antes. No início, eu suportava as dores, transparecia que as coisas estavam bem, mas na verdade não estavam. Eu fui tomado por uma tristeza tal, mas eu fazia esforço de prestar serviço naquele momento, porque os óbitos em África, eles acarretam muita gente, as pessoas vêm para chorar contigo, para se solidarizar com a tua dor. E durante esse período, eu prestava serviço às pessoas que vinham em nossa casa, consolava os meus irmãos, consolava os meus tios, consolava os meus amigos, consolava o meu pai. E uma das coisas que mais me doía era pensar no meu pai após o funeral. E isso acabava comigo, isso arrastava com o meu coração. No dia do funeral, eu não me contive. E entrei em pranto como uma criança, eu chorei amargamente. Nenhum dos dias depois de eu ter conhecimento que a minha mãe partira, eu chorei como naquele dia. Eu entrei em pranto, quase que não me aguentava, mas Deus consolava o meu coração. E eu lembrei da oração que eu havia feito, e o Espírito Santo veio trazendo ao meu coração algumas coisas que eu fui orando durante o período que a minha mãe esteve internada. Ela teve uma crise em 2012, uma crise hipertensiva, e em 2018 ela voltou a ter a mesma crise. Aí eu orava para que Deus curasse ela, para que Deus livrasse ela como livrou da primeira vez. Deus não tinha a impossibilidade de curá-la, Deus não tinha a possibilidade de livrá-la, como não tem de curar qualquer outra pessoa. E aí eu fui orando insistentemente e tal. Mas durante um tempo, eu não sei o que aconteceu comigo e eu comecei a orar. Deus, se for da tua vontade, leva ela. Se o Senhor quiser levar, leva ela. E aí ele foi preparando o meu coração e um belo dia, eu e os meus tios estávamos fora do hospital, oramos e nos separamos, cada um foi para a sua casa. E minutos depois, recebemos a notícia de que ela havia partido. Aí eu fiquei sem forças, sem fôlego, me levantei porque tinha que começar a trabalhar e o meu irmão me chamou e tínhamos que começar a preparar algumas coisas. Aí a minha vida quase que acabou. A minha esposa olhava para mim e não sabia o que dizer. Ela não sabia se me consolava ou se chorava comigo, mas não conseguia chorar porque eu também não chorava. Mas depois ela começou a lembrar as coisas que a minha mãe foi fazendo, foi ensinando para ela e ela não se concentrou. E, pessoal, essa coisa da morte, ela é tão cruel, mas tão cruel, que ela não escolhe ricos ou pobres, fortes ou fracos, endinheirados ou não. Pessoas que vivem na sarjeta ou pessoas que vivem nas grandes mansões, ela não escolhe. Ela ataca qualquer pessoa e pode atacar também a tua vida. Tu essa hora deve estar a dizer que está amarrado, Max, você é maluco e tal. Mas não, essa é a grande certeza que nós temos. Ela pode chegar para qualquer pessoa. E depois da morte da minha mãe,
eu estou tão consciencializado de que o meu dia pode chegar a qualquer momento. Então eu vivo preparado em todo o tempo. A minha comunhão com Deus tem sido mais intensa e eu tenho dito que a morte para mim agora é uma ponte que me leva para próximo do meu Senhor. E eu tenho vivido não mais com medo da morte, mas abracei, olhei para ela e vi que ela pode me levar para próximo do meu Senhor. Se o arrebatamento da igreja não chegar, a morte pode me levar para próximo do meu Senhor. Logo, eu já não tenho mais medo dela. E o que eu tenho feito, exortado amigos e outras pessoas, é que se preparem, tenham comunhão com Deus. Jesus tem um texto que ele fala no Evangelho de João, no capítulo número 5, ele diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Muitas pessoas não vêm para Cristo para terem vida, e elas literalmente estão mortas, ou espiritualmente estão mortas. As Escrituras vão dizendo que quando nós não temos Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo ensina isso. E nós precisamos compreender que nada que nós podemos fazer para inibir a morte, nada que nós podemos fazer para refrear a morte, mas temos que nos preparar para este grande dia, para irmos ao encontro do nosso Salvador, para irmos ao encontro do nosso Senhor, para irmos ao encontro do nosso Senhor. Como pelo um homem entrou a morte no mundo, por um outro homem, ela também pode perder o seu poder. Eu quero ler convosco um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo número 15, no versículo 54. Está escrito assim: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está a nos ensinar que a morte perde poder. A morte já não tem poder quando nós estamos em Cristo, porque esta é a nossa vitória. A nossa estadia em Cristo é a nossa vitória. Um outro conselho que Salomão apresenta, ele diz que é melhor ir em uma casa de luto do que em uma casa onde há festa, porque na casa de luto nós refletimos sobre a brevidade da vida, nós refletimos sobre o quão frágil nós somos. Então precisamos compreender que a nossa vida ela é feita de inúmeras vicissitudes, podemos ser atacados de todos os lados e maneiras, somos frágeis. E a única coisa que pode nos fortalecer é a nossa comunhão com Deus, é rendermos a nossa vida a Jesus Cristo. E quando você render a tua vida a Jesus Cristo, não mais terás medo da morte. A única coisa que vai ficar em você é a tristeza de que a pessoa que você amava partiu. E é isso que às vezes toma o meu coração. Às vezes eu penso na minha mãe, nas coisas que eventualmente ela podia falar para mim, as coisas que eventualmente ela podia ensinar para mim, e infelizmente já não está. E a minha alegria é que provavelmente ela agora deve estar com o Senhor, ela está agora com Cristo, não é? E muitas das vezes precisamos assumir que somos egoístas, queremos ter a pessoa do nosso lado, mesmo cansada, sofrida em uma cama de hospital, não é? Com dores, sem poder se mover, se calhar comendo através das sondas, respirando através de máquinas. Queremos ter essa pessoa de volta para nós, mas essa pessoa está a sofrer e Deus quer acabar com aquele sofrimento, levar aquela pessoa. Então precisamos entender isso. E muitas das vezes somos convocados a orar: Deus, seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, leve o meu parente, leve. Se for da tua vontade, leve-me, leva-me para próximo de ti. Então, essas e muitas outras reflexões precisam ser feitas em torno da morte, porque a morte não pode ser temida. A morte não pode ser temida. Nós precisamos temer aquele que tem poder de matar a nossa alma e colocá-la no inferno, e não temer a morte, e não temer o pecado, e não temer outras coisas. Graças a Deus por Cristo Jesus, que padeceu em nosso lugar e nos deu vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo. Hoje nós não andamos mais com medo, mas andamos com amor. E o apóstolo João vai dizer que onde há medo não existe o perfeito amor. Logo, Deus, Ele nos deu o seu amor.
E eu compreendo que o amor de Deus é maior de qualquer dor. O amor de Deus é maior do que qualquer dor. É maior do que a dor da morte. É maior do que a dor da queda. É maior do que a dor de qualquer outra coisa. Esse amor, ele nos constrange, nos fortalece, nos quebranta e nos traz para perto do nosso Salvador. Logo eu quero convocar você. Se você não é salvo em Cristo Jesus, se você não rendeu a tua vida em Cristo Jesus, não mais viva com medo da morte. Renda agora a tua vida para Ele. Entrega a tua vida para Ele. Se você puder, aonde você estiver, feche teus olhos e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o meu irmão, a minha irmã que está agora a me ouvir, receba o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E não mais tenha medo do pecado, não mais tenha medo da morte, não mais tenha medo do diabo e do inferno, mas que renda a sua vida aos teus pés, porque o Senhor já pagou o alto preço pela morte, pelo inferno e pelo pecado. Por isso, Deus, entre agora no coração do meu irmão, da minha irmã, e que ela seja salva para a glória daquele que padeceu no Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, que você renda a tua vida aos pés de Cristo e que você seja salvo para a glória de Deus. Partilhe essa mensagem com outras pessoas para que sejam edificadas, para que recebam uma exortação, uma edificação e ao mesmo tempo uma consolação das dores que eventualmente podem estar a passar. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. É tempo de salvação.